Ele divide opiniões, afinal, é bonito? É feio? É feio bem arrumado? O Creta ganhou um visual bem diferentão no ano passado. Além disso, agora ele está com o motor 1.0 turbo. A gente vai mostrar se ele anda bem com o motor do HB20 e todos os equipamentos que ele tem para oferecer. Eu sou o Renan Bandeira e você está no canal da Carve. Se você gosta bastante de carro assim como a gente, quer ver mais carros desse tipo, mais reviews, bom, clica aqui e se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a Carve faz. Quando a segunda geração do Creta chegou ao mercado, todo mundo ficou, meu Deus do céu, o que fizeram com o Creta e blá blá blá. Mas o que vocês acham? Foi uma mudança necessária ou poderia ser menos futurista? Agora o conjunto de iluminação é dividido em 4 partes basicamente. Nós temos aqui DRLs, esse pinguinho, aqui está o projetor do farol e a luz halógena, e os faróis de neblina com setas aqui embaixo. E o Creta ainda ganhou essa grade que é bem grande e mistura aqui um acabamento cromadão e prata mais fosco. Para quem gosta de saber as capacidades dos SUVs, nós temos aqui no Creta um ângulo de ataque de mais de 20 graus. E um dos principais destaques da lateral está aqui nas rodas, que são de 17 polegadas de liga leve. E aqui na traseira nós temos esse leve aerofólio aqui, e também um ângulo de saída de mais de 28 graus. E a traseira é tão diferentona e controversa quanto a dianteira. Na verdade, eu acho a dianteira mais bonita que a traseira. Aqui não sei o que vocês acham, mas parece que falta alguma coisa. As lanternas são todas de LED, nós temos guias aqui e aqui a lanterna de fato. Mas um ponto que eu não gosto muito é onde está posicionada a luz de marcha ré. Como ela fica aqui na parte inferior do para-choque, caso algum carro chegue mais perto do seu, você não consegue sinalizar para ele, por exemplo, que você vai dar uma ré ou então vai fazer algum tipo de manobra. Se estivesse ali no outro conjunto da lanterna, ficaria mais sinalizável. Uma das principais qualidades aqui do Creta é o seu porta-malas. Nós temos 422 litros, diminuiu um pouco em relação ao anterior, mas ainda oferece bastante coisa. Além disso, a superfície dele aqui é reta, então você consegue tirar uma mala com mais facilidade. Ponto negativo é que a tampa do porta-malas pede uma pancada um pouco mais bruta para fechar. Eu já soltei ela aqui, embora pareça forte, ela segue aberta. A sensação é que ela pede um pouco mais de aulas de academia para você conseguir fechá-la. Agora que eu consegui fechar a tampa do porta-malas, eu posso dar uma dica para você que quer trocar de carro. Você sabia que existem seminovos certificados? São os seminovos certificados pela Carve com 1 ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você levar aquele seminovo para casa sem ter nenhuma dor de cabeça. Acesse agora carve.com.br, veja milhares de ofertas de seminovos certificados e garanta já o seu. Se você está curioso para conhecer o motor do Creta, bom, eu já posso te adiantar que é um motor 1.0 turbo de 120 cavalos e 17,5 kg de torque, mesmo do HB20 e até do Kia Stonic, só que lá na Kia ele é um pouquinho mais evoluído. E vocês já viram aí como é o motor, né? Um motor 1.0 da família Kappa, motor turbinado, e ele é um pouquinho diferente aí do Kia Stonic, que é o híbrido mais barato do Brasil atualmente. Bom, na prática, nós temos um motor que, bom, ele demora um pouco aí para mostrar tudo que ele tem de melhor. Embora ele tenha torque em baixas rotações, 1500 RPM mais ou menos, o carro parece um pouco pesado. Eu tô acelerando aqui, mas dá para perceber que ele leva um pouquinho mais de tempo para realmente ficar esperto, para ele realmente entregar velocidade e potência. Então, embora seja um motor relativamente econômico, como vocês podem ver os dados de consumo aqui na tela, na prática, em relação a desempenho, ele fica devendo um pouco. Tanto que o 0 a 100 dele é 11,5 segundos. Então, ele demora muito para reduzir a marcha e aumentar o giro para a gente ganhar mais velocidade. E isso não só na estrada, dentro da cidade também. Você pega uma ladeira, por exemplo, e começa a subir, e aí você vê que a rotação do carro está caindo, e ele não troca de segunda para primeira para ganhar mais força e você desempenhar melhor e passar por aquele obstáculo. Ficou devendo um pouquinho nisso aí. Porém, é o que eu falei, o consumo dele é bem legal. Para justamente aliviar um pouco, né, disso que eu falei que é uma preguiça do câmbio,
nós temos os modos de condução, são 3 modos de condução. Por enquanto aqui, o que vocês viram é o normal atuando, mas aqui pelo seletor no console central, a gente pode jogar para o modo econômico, o carro fica um pouquinho mais amarrado, ou então a gente vai para o Sport, que a gente sente o carro mais leve e realmente ele tem um pouquinho mais de apetite para passar por mais obstáculos, como aquela ladeira que eu falei que ele tem dificuldade. E uma tecnologia bem interessante que o Creta tem é o sistema Blue Link, que você consegue comandar várias funcionalidades do carro pelo celular. E eu vou mostrar para vocês agora. Aqui pela tela já tem algumas informações, como que o carro está desligado e o quanto ele consegue rodar com o tanto de combustível que ele tem ali no tanque. Bom, vamos tentar fazer alguns acionamentos, por exemplo, do alarme. A gente também consegue fechar, na verdade, abrir as janelas, né, que elas estão fechadas. Já apareceu aqui para mim que a janela está fechada, vou tentar abri-las. Janelas abertas. Ele também tem a função de ligar o motor. E você pode até fazer o acionamento da climatização para deixar o carro numa temperatura bem agradável para quando você for entrar no veículo. E o melhor a gente guarda para o final, afinal o interior do Creta é a principal característica, a principal qualidade dele. A gente já vai começar falando aqui do acabamento interno. Bom, nós temos bastante plástico, mas é um plástico um pouco diferente do que a gente vê em outros carros. Ele tem uma textura, tem 2 colorações e acaba dando uma amenizada em relação à simplicidade e deixa o visual um pouco mais sofisticado, o que agrega bastante para um carro dessa categoria. Uma das partes que eu particularmente mais gosto são os bancos. Nós temos ele bem macio, com revestimento bem legal, imitando um couro, por exemplo, e na coloração marrom, que combina com o painel e deixa todo o visual aqui interno da cabine casado. Além disso, ele apoia bem as costas dos passageiros e também as pernas. Para o motorista, nós temos ainda uma ventilação, porém a única coisa que ele fica devendo em relação ao acabamento e sofisticação é que os ajustes não são elétricos, e sim todos manuais. E eu acho que vocês estão curiosos para saber como é a vedação interna do carro. Eu vou até abrir e fechar a porta aqui para vocês verem o peso dela. O acabamento dela é bem legal, em todas as portas é assim, e acaba ajudando bastante a vedar o ruído externo, então isso é um ponto positivo para ele. E vocês já viram tudo aí sobre conforto, na verdade viram como é o interior, viram como é o banco e devem estar curiosos para saber como é o conforto realmente na prática desse carro. E eu posso afirmar para vocês que ele é um carro bastante confortável. A gente tem aqui um sistema de suspensão bem conhecido, independente McPherson na frente e eixo de torção lá atrás. E essas suspensões são reguladas realmente para entregar mais conforto. Então, se a gente passa nas ondulações da pista, sente menos os chacoalhões da via do que o Volkswagen T-Cross, por exemplo, quando a gente está dirigindo. Porém, quando você entra numa curva um pouco mais rápida, aquelas curvas mais de alta, a carroceria pende um pouco mais. Ele não é um carro mais no chão, como o T-Cross e Nivus, por exemplo. Ele é um carro um pouco mais confortável, mais puxado para o Renegade, por exemplo, que pende um pouquinho mais nessas situações. Ruído aqui dentro, vedação é bem legal, mas ainda assim o motor 3 cilindros vibra legal, vibra bastante e acaba passando um pouquinho aqui para dentro da cabine. Então, se você se incomoda um pouco com vibração, nessa parte ficou devendo um pouquinho. E a central multimídia, que às vezes é um item que faz você preferir por algum carro do que pelo outro, é um item bem interessante aqui dentro do Creta. Ela tem uma interface bem legal, eu gosto dessa coloração e ela é bem rapidinha, como vocês podem ver a gente mexendo. Além de tudo, ela tem aqui um mapa, um GPS integrado e ele funciona super bem no dia a dia, além de mostrar a velocidade da via, o que é um item bem interessante para você se livrar de uma multa, por exemplo. A conexão dela para Android Auto e Apple CarPlay é via cabo, e isso é um ponto negativo. Afinal, tem carregador por indução, mas você vai deixar sempre o celular conectado? Bom, tirando isso, ela tem um sistema de câmeras que eu acho que é o ponto crucial e mais legal. Aqui, as guias são dinâmicas, então ajuda bastante a você
imaginar o cenário para encaixar o carro na vaga. E nós temos a visão 360, uma visão aérea do carro, graças às câmeras que estão instaladas nos dois retrovisores e na frente e atrás do carro, dando bom campo de visão e ajudando você a encaixar o carro em praticamente qualquer lugar. Inclusive você pode selecionar alguns módulos de câmera. Aqui com uma visão mais aérea, a traseira, uma traseira um pouco diferente, mais lateral. E quando você engata o carro para ele ir para frente, nós ainda temos as visões dianteiras. E o Creta ainda tem um painel de instrumentos híbrido com mostradores analógicos nas duas beiradas e uma tela digital aqui no centro para o computador de bordo, e ela é colorida. Nós ainda temos aqui as amostras do consumo do carro e o velocímetro digital. Uma curiosidade bem legal aqui do Creta é que é nessa tela que está o nosso alerta de ponto cego. Basta dar seta que ele já mostra as câmeras laterais e vai mostrar um campo de visão melhor, mais ampliado, para saber se você pode ou não trocar de faixa. O console central é uma parte que eu gosto bastante aqui no Creta. Ele é alto, então a gente fica com todos os comandos mais fáceis ao toque. É por aqui que a gente seleciona o modo de condução, solta ou aciona o freio de mão, que é eletrônico, tem sistema auto-hold aqui, tem o start-stop, o sistema de câmeras que pode ser acionado também pelo console central e o sistema de ventilação do banco do motorista. O apoia-braço é bem macio e nós ainda temos o carregador por indução e o sistema do ar-condicionado, que é automático e digital. E nós ainda temos aqui um teto solar panorâmico, então uma boa área envidraçada aqui dentro da cabine, e ele é elétrico, que aumenta bastante a luz solar aqui para nós. Muito se fala aí do visual futurista do Creta, e aqui dentro da cabine a gente tem tudo mais contido, mais tranquilo. A única peça que se assemelha ao que a gente vê lá fora é o volante, que tem essas empunhaduras diferentes aqui, mas ele tem uma boa pegada, um bom acabamento, a base é achatada e ainda tem aletas para troca de marcha para uma condução um pouco mais esportiva e manual. Aqui na segunda fileira de bancos nós temos um espaço até generoso para os passageiros. Sobram 3 dedos aí para os joelhos e 3 dedos também para a cabeça. Lembrando que eu tenho 1,87 de altura e o banco da frente está ajustado para a minha altura. Ponto bastante positivo é que ele tem esses encostos enrijecidos, então quando uma pessoa mais alta que eu encosta os joelhos aqui, não incomoda o motorista lá na frente. Outra coisa que a gente pode colocar como ponto bastante positivo é o nível de acabamento. Ele se repete ao que a gente vê lá na frente. Obviamente, temos plásticos aqui nos painéis das portas, mas os bancos também são de couro sintético e bem acabados. E a gente ainda tem uns mimos aqui para quem vai na fileira de trás, como saídas de ar-condicionado, um porta-objetos com porta USB para carga lenta, luzes de leitura e até um cabideiro aqui, só que esse aqui é só desse lado. E os bancos, para quem acha que o porta-malas não é o suficiente, nós temos bancos bipartidos em 60/40 e rebatíveis. E uma curiosidade aí para você que odeia o cinto batendo no plástico durante a condução, é que ele tem um suportinho aqui para você fixá-lo. E eu falei de espaço interno, esqueci de falar aqui do assento central, né? Será que cabe alguém? Bom, o Creta tem bastante espaço para os ombros, por ser um carro mais largo, então cabem 3 adultos aqui. Mas aqui no meio não cabe um pé 40, por exemplo, por conta do console central que vem até aqui atrás. Então, roubando espaço do vizinho, leva 5. Acabamento interno e espaço dentro da cabine são os principais itens aí que pode fazer você escolher pelo Creta. Se você veio saber de consumo e desempenho do motor 1.0 turbo, bom, o desempenho é ok e o consumo é bem legal. Afinal, a principal sacada desse carro aqui é ser uma opção de SUV pro dia a dia e não tanto para a estrada. E se você quer ver mais vídeos desse tipo, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal e deixar seu precioso like para motivar a gente a produzir ainda mais conteúdo. Eu deixei 2 vídeos bem legais aqui para vocês assistirem e todas as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem.